O gerente do banco me ligou hoje de manhã e alguma coisa na voz dele fez meu estômago embrulhar. Ele ficava repetindo que eu precisava ir pessoalmente, que tinha uma questão grave na minha conta que não podia ser discutida por telefone. Quase desliguei porque pensei que era golpe. Mas o jeito dele gaguejar, como se estivesse realmente nervoso para dar uma má notícia, me fez mudar de ideia. Estou morando neste quartinho alugado há 6 meses, desde que minha mãe e meu padrasto me expulsaram de casa, e mal tenho dinheiro para comprar comida. Que tipo de questão grave eu poderia ter num banco? Nem cartão de crédito eu tenho. A situação toda parecia irreal, como quando te chamam na diretoria da escola, mas você sabe que não fez nada errado. Fiquei pensando que talvez fosse um engano, que confundiram meus dados com os de outra pessoa. Tinha que ser isso, né? Não fazia o menor sentido. Mas mesmo assim, não consegui parar de pensar no tom de voz dele. Era medo, preocupação, ou será que ele sabia de alguma coisa que eu não sabia? A sensação era horrível, como se estivesse prestes a descobrir algo que ia mudar tudo. Me vesti rapidamente e peguei o ônibus para o centro, com a cabeça fervilhando o tempo todo. O gerente se recusou a me dar qualquer detalhe por telefone, só ficava repetindo que eu precisava ver os documentos pessoalmente e que o tempo era essencial. Essas palavras exatas, como se fosse um filme de suspense. Tentei ligar para minha mãe para perguntar se ela sabia de alguma coisa sobre problemas bancários no meu nome, mas ela não atendeu. Ela não atende muito às minhas ligações desde que me expulsaram mesmo. Fiquei olhando pela janela do ônibus, vendo as ruas conhecidas passarem, e senti essa mistura estranha de ansiedade e curiosidade. Uma parte de mim estava apavorada com o que ia descobrir, mas outra parte estava quase animada que finalmente alguma coisa estava acontecendo na minha rotina previsível e solitária. Minha vida tinha virado essa coisa sem graça, trabalhando meio período numa loja de roupas, voltando para o quartinho, assistindo séries no celular até dormir. Pelo menos agora tinha um mistério para resolver. Eu não fazia ideia de que, até o final deste dia, tudo que eu achava que sabia sobre minha família ia ser completamente destruído. Quando desci do ônibus na frente da agência, minhas mãos estavam suando. Era uma daquelas manhãs meio nubladas, mas eu estava sentindo calor mesmo assim. Respirei fundo antes de entrar, tentando me preparar para qualquer coisa. O gerente me esperava na recepção. Um homem de uns 50 anos que eu nunca tinha visto antes, com uma pasta azul na mão e uma expressão séria no rosto. Depois que me identifiquei, ele disse que o jurídico do banco o orientou a me chamar pessoalmente, pois havia documentos suspeitos vinculados ao meu CPF que poderiam envolver fraude. Ele parecia desconfortável, como se estivesse lidando com algo bem fora da rotina da agência. "Vamos para minha sala", ele disse. E eu o segui por um corredor que parecia mais longo do que realmente era. Cada passo que eu dava, sentia que estava me aproximando de algo que ia mudar minha vida para sempre. Era como se o universo estivesse me preparando para um momento decisivo, desses que você lembra para o resto da vida. Sentei na cadeira em frente à mesa dele, e ele colocou a pasta azul entre nós dois. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. Ele me olhava como se estivesse tentando descobrir como começar a conversa. E eu esperava, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Ele abriu a pasta azul devagar, como se estivesse com medo do que tinha dentro. Antes de falar qualquer coisa, puxou meu CPF no sistema do computador e ficou comparando os dados na tela com os papéis da pasta. "Você precisa ver isso", ele disse. Finalmente, empurrando alguns documentos na minha direção. Meu estômago virou quando vi meu nome impresso em cima de tudo. Eram extratos bancários, contratos, registros de compras que eu nunca tinha feito, carros, equipamentos, até um financiamento imobiliário. Tudo no meu nome, com datas dos últimos 2 anos. O gerente percebeu minha confusão e explicou que as operações haviam sido feitas por meio de uma empresa rural, com CNPJ ativo, onde meu nome constava como administradora. Com isso, os bancos presumiram que você tinha atividade econômica compatível, o que facilitou a liberação de crédito, ele disse.
valores absurdos que eu nem conseguia processar direito. O gerente apontou para um número destacado, em amarelo no final de uma das páginas. 482. R$ 740. Esta é a dívida total registrada no seu CPF, ele disse, e sua voz soou distante, como se estivesse vindo de muito longe. Eu peguei os papéis com as mãos tremendo, tentando entender como aquilo era possível. As assinaturas pareciam com a minha, mas havia algo estranho nelas, algo que não conseguia identificar no momento. Era como se alguém tivesse estudado minha letra e tentado copiá-la, mas não perfeitamente. Você reconhece essas transações? Ele perguntou, me observando atentamente. Eu balancei a cabeça, ainda em choque. Como eu poderia reconhecer compras de caminhões e tratores quando nem carteira de motorista eu tenho? Ele continuou me mostrando os documentos, um por um, explicando cada operação financeira. Havia empréstimos feitos em bancos diferentes, financiamentos de veículos comerciais, abertura de contas empresariais. Tudo feito com meus dados pessoais, mas sem que eu soubesse de nada. O pior de tudo era que os contratos estavam sendo executados normalmente há meses, como se eu realmente fosse a pessoa responsável por tudo aquilo. Já tentamos entrar em contato várias vezes pelos telefones cadastrados, mas sempre atendia. Um homem que se identificava como seu procurador. Ele explicou. Um homem. Meu coração disparou. Ele dizia que você estava viajando a trabalho e que cuidava de todos os seus negócios. Procurador? Que procurador? Eu nunca dei procuração para ninguém. A sala começou a girar um pouco e eu tive que me apoiar na mesa para não passar mal. Era como se minha identidade tivesse sido roubada, mas de um jeito mais elaborado e cruel do que eu imaginava ser possível. Foi aí que vi, no meio de todos aqueles papéis, um nome que fez meu sangue gelar: Flávio Henrique Santos. Meu padrasto. O mesmo que me expulsou de casa 6 meses atrás, com o apoio silencioso da minha mãe. Ele aparecia como sócio em 2 empresas que constavam nas notas fiscais dos equipamentos comprados. E eu aparecia como administradora dessas mesmas empresas. Empresas que eu nunca soube que existiam. O gerente notou minha reação e seguiu a direção do meu olhar. Você conhece esta pessoa? Ele perguntou, apontando para o nome do Flávio. Minha voz saiu como um sussurro. É meu padrasto. Ele fez uma anotação rápida no bloco que tinha na mesa e me disse que isso era informação muito importante para o caso. Importante para o caso? Que caso? Eu ainda estava tentando processar o fato de que o homem que me criou desde os 12 anos havia usado meu nome para montar um esquema financeiro gigantesco. A sensação era de traição completa, como se tudo que eu achava que sabia sobre minha família fosse uma mentira. Como ele conseguiu todos os meus documentos? Como fez essas assinaturas falsas? E minha mãe, será que sabia de alguma coisa? O gerente hesitou antes de me mostrar o último documento da pasta, como se soubesse que aquilo ia ser o pior de tudo. Era uma procuração com minha assinatura, com firma reconhecida em cartório, autorizando Flávio a administrar todos os meus bens e representar meus interesses comerciais. Eu olhei para aquele papel como se fosse algo de outro planeta. Nunca assinei isso. Nunca fui a cartório nenhum para reconhecer firma. Mas ali estava, com o carimbo oficial, a data, até o número do tabelião. Segundo este documento, você deu plenos poderes ao seu padrasto para agir em seu nome desde abril do ano passado. O gerente explicou, apontando para a data. Abril do ano passado. Meu estômago embrulhou de novo. Você se lembra de ter assinado isso? Ele perguntou, mas já sabia a resposta pela minha expressão. Peguei a procuração e estudei cada detalhe. A assinatura era parecida com a minha, muito parecida, mas havia algo errado. A pressão da caneta era diferente. O formato de algumas letras estava meio torto. Era como se alguém tivesse treinado para imitar minha letra, mas não conseguiu copiar perfeitamente. O mais absurdo é que o documento tinha firma reconhecida.
o que exigiria minha presença física no cartório. A única explicação era que alguém havia se passado por mim usando documentos falsos, ou o cartório foi enganado por um golpe muito bem articulado. O pior é que, para qualquer pessoa que não conhecesse minha assinatura de verdade, aquilo parecia completamente legítimo. Foi aí que a data me chamou a atenção de novo. 13 de abril. Meu aniversário do ano passado. O mesmo dia que minha mãe e o Flávio me expulsaram de casa. Lembrei de tudo com uma clareza dolorosa. Eu tinha chegado, da faculdade animada porque era meu aniversário, esperando pelo menos um parabéns. Em vez disso, encontrei minhas coisas jogadas na sala e minha mãe me dizendo que eu tinha que sair de casa porque estava atrapalhando o casamento deles. Flávio ficou só observando, com aquele olhar frio que eu conhecia bem. Passei a tarde, toda chorando no meu quarto, arrumando minhas roupas numa mala, tentando entender o que tinha feito de errado. Enquanto isso, ele estava forjando uma procuração no meu nome. No dia do meu aniversário. A crueldade disso me deixou sem ar por um momento. Enquanto eu sofria com a expulsão, ele estava calculadamente preparando os documentos para usar minha identidade. Não foi um impulso, foi planejado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e escolheu o dia que deveria ser especial para mim para cometer esse crime. A frieza disso tudo era quase inacreditável. Preciso de cópias de tudo, eu disse para o gerente, tentando manter a voz firme. Ele acenou e chamou a secretária para fazer as cópias. Enquanto esperávamos, ele me explicou que o banco estava sendo pressionado pelos credores e que, tecnicamente, eu era a responsável legal por toda aquela dívida. Mas, considerando essas evidências de falsificação, recomendo que procure um advogado imediatamente e registre um boletim de ocorrência, ele disse. Boletim de ocorrência. Polícia. Processo criminal. As palavras ecoavam na minha cabeça. Ia ter que denunciar meu próprio padrasto, o homem que me criou, que estava casado com minha mãe há mais de 10 anos. Mas que escolha eu tinha? Ele havia destruído minha vida financeira, criado dívidas enormes no meu nome e feito tudo isso no dia que me expulsou de casa. Não podia deixar passar. Quando as cópias ficaram prontas, guardei tudo numa pasta que o gerente me deu. Minha mão tremia segurando aqueles papéis. Eram as provas de que minha própria família tinha me usado como laranja num esquema que eu nem conseguia entender completamente ainda. Saí do banco me sentindo como se estivesse carregando uma bomba que podia explodir minha família inteira. Saí do banco com as cópias dos documentos apertadas contra o peito, como se fossem a coisa mais preciosa e ao mesmo tempo mais perigosa do mundo. O sol estava forte lá fora, mas eu sentia um frio na barriga que não passava. Fui direto para a pensão onde moro, um prédio velho no centro da cidade com quartos minúsculos que cabem apenas uma cama de solteiro e um guarda-roupa pequeno. A dona da pensão, Dona Célia, estava regando as plantas na entrada e me cumprimentou como sempre, mas eu mal consegui responder. Subi as escadas correndo, tranquei a porta do meu quarto e me joguei na cama. Era como se tivesse descoberto que minha vida inteira foi uma mentira. Respirei fundo e abri minha velha caixa de papelão, onde guardo documentos antigos, fotos da família, cartões de aniversário que minha mãe costumava me dar quando eu era criança. No fundo da caixa, encontrei o que estava procurando, uma pasta com e-mails impressos de anos atrás. Tinha uma sensação estranha de que havia algo importante ali. Alguma coisa que tinha esquecido, mas que podia ser relevante agora. Meus dedos tremiam folheando os papéis velhos, procurando qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender como chegamos a esse ponto. Foi aí que encontrei um e-mail do Flávio de quase 8 anos atrás, quando eu tinha acabado de fazer 19 anos. O assunto era proposta de sociedade, e eu lembrei vagamente de ter recebido e ignorado na época. Abri o papel amarelado e li: Oi, querida. Tenho uma proposta que pode ser boa para nós dois. Preciso abrir uma empresa para uns negócios que estou planejando, mas por questões burocráticas seria melhor se fosse no seu nome. Você não precisa se preocupar com nada. Eu cuido de toda a parte administrativa. Sua mãe já sabe e concorda com a ideia.
Pense com carinho, pode ser uma oportunidade de você começar a ter independência financeira. Eu nunca respondi esse e-mail. Lembro que na época achei estranho e meio suspeito, então simplesmente ignorei. Pensei que ele ia desistir da ideia se eu não desse retorno. Mas pelo visto, ele não desistiu. Pelo contrário, deve ter decidido seguir em frente mesmo sem minha autorização. E minha mãe sabia. Ela sabia desde o começo e nunca me disse nada. A traição era dupla. Ele falsificou meus documentos e ela foi cúmplice silenciosa de tudo isso. O pior é que quando me expulsaram de casa, ela agiu como se eu fosse o problema, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Peguei meu celular e liguei para minha mãe. Precisava ouvi-la. Precisava dar uma chance para ela me explicar o que estava acontecendo. O telefone tocou várias vezes antes dela atender. E quando atendeu, sua voz estava fria como sempre estava comigo ultimamente. "Oi, mãe", eu disse, tentando manter a calma. "Preciso falar com você sobre uma coisa séria." Houve um silêncio do outro lado da linha. Acabei de sair do banco. Descobri que o Flávio fez empréstimos enormes no meu nome, falsificou minha assinatura, criou empresas usando meus dados. Esperava que ela ficasse chocada, que gritasse de susto, que perguntasse como isso era possível. Mas a reação dela foi ainda pior que a indiferença. Foi como se ela já soubesse de tudo. "Você, que se meteu com o Flávio lá atrás, agora resolve com ele", ela disse com uma frieza que me cortou como uma lâmina. E desligou. Simplesmente desligou na minha cara. Fiquei olhando para o celular sem acreditar. Minha própria mãe, a pessoa que deveria me proteger acima de tudo, estava do lado dele. Não havia surpresa na voz dela, não havia preocupação. Era como se ela estivesse esperando essa ligação há muito tempo. Como se soubesse que um dia eu ia descobrir tudo e já tivesse se preparado para me dar as costas quando esse momento chegasse. Depois da ligação, fiquei deitada na cama, olhando para o teto por não sei quanto tempo. A reação da minha mãe tinha sido pior que um soco no estômago. Era como se ela tivesse me confirmado que eu realmente estava sozinha nessa situação. Peguei novamente os documentos do banco e comecei a estudar cada detalhe, tentando entender a extensão do esquema. Havia contratos de financiamento de 3 caminhões, 2 tratores, equipamentos agrícolas que eu nem sabia que existiam e ainda um empréstimo para capital de giro de uma empresa rural. Tudo feito nos últimos 2 anos, sempre com intervalos de alguns meses entre uma operação e outra. Era um plano bem elaborado, não foi coisa de impulso. Flávio havia usado meu nome de forma sistemática, criando um histórico de atividade empresarial fake para justificar empréstimos cada vez maiores. O mais assustador era perceber como ele conhecia bem meus dados pessoais. RG, CPF, endereço antigo, telefone, até o nome da minha escola. Claro que conhecia. Ele morava na mesma casa que eu há anos. Tinha acesso a todos os meus documentos quando precisava. E eu, ingênua, nunca desconfiei de nada. Achava que ele era apenas um padrasto meio distante, meio frio, mas nunca imaginei que fosse capaz de algo assim. Por volta do meio-dia, ouvi passos pesados na escada da pensão. Passos que eu conhecia bem. Meu coração disparou. Era o jeito de andar do Flávio, sempre pisando forte, como se quisesse que todo mundo soubesse que ele estava chegando. Escutei ele conversando com Dona Célia lá embaixo, perguntando pelo meu quarto. Como ele sabia onde eu morava? Desde que saí de casa, nunca dei meu endereço para eles. Talvez minha mãe tenha contado, ou ele tenha descoberto por outros meios. Meu local de trabalho, redes sociais, ou até usando contatos antigos. O tipo de coisa que ele saberia manipular facilmente. A porta do meu quarto não tem chave, só uma tranca simples que não segura ninguém que realmente queira entrar. Ouvi a voz dele subindo as escadas, e cada degrau que ele subia fazia meu nervosismo aumentar. Não estava preparada para esse confronto. Ainda estava processando tudo o que tinha descoberto no banco, tentando entender como ia resolver essa situação, e agora ele estava aqui.
Respirei fundo e me sentei na beirada da cama, com os documentos espalhados ao meu lado. Se ele queria conversar, pelo menos ia ter que olhar para as provas do que tinha feito. Não ia conseguir negar ou minimizar nada dessa vez. Ele bateu na porta de um jeito firme, quase autoritário. "Podemos conversar?" disse, mas já estava empurrando a porta e entrando sem esperar minha resposta. Era típico dele, sempre invadindo. Espaços como se tivesse direito a tudo. Sentou na beirada da cama sem ser convidado, bem perto de onde eu estava, e por um momento ficamos nos encarando em silêncio. Ele estava diferente do que eu lembrava. Mais suado, mais tenso, com olheiras profundas como se não tivesse dormido direito há dias. Mas o olhar cínico estava lá, o mesmo de sempre. Aquele jeito de me olhar como se eu fosse uma criança inconveniente que ele tinha que tolerar. Só que agora havia algo mais. Medo. Ele estava com medo. "Soube que você foi ao banco hoje", ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não perguntou como eu estava. Não demonstrou preocupação, não fingiu surpresa. Foi direto ao ponto. "Podemos resolver isso sem complicação", continuou. "Sem precisar envolver outras pessoas." Outras pessoas. Ele estava falando da polícia. Sem dizer a palavra. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ele tentava disfarçar, passando os dedos pelo cabelo. Era estranho ver o homem que sempre me intimidou demonstrando nervosismo. Pela primeira vez na vida, eu tinha algo contra ele. "Olha só", ele continuou, tirando um envelope do bolso da jaqueta. "Trouxe 20 mil reais aqui. Dinheiro vivo. É só você assinar um documento dizendo que autorizou tudo, que estava ciente das operações, e pronto. Problema resolvido." Ele falava como se estivesse me fazendo um favor, como se fosse generosidade da parte dele. 20 mil reais para cobrir quase 500 mil de dívida. A audácia era impressionante. "Pensa bem", ele disse, colocando o envelope na cama entre nós dois. "Sua mãe pode acabar sendo envolvida nisso tudo também, como cúmplice. Você quer mesmo colocar ela numa situação dessas?" Ali estava a chantagem emocional que eu esperava. Usar minha mãe como escudo, mesmo depois de descobrir que ela sabia de tudo desde o começo. Eu ri. Foi um riso nervoso, meio histérico, mas que saiu naturalmente. A situação era tão absurda que só conseguia rir. Ele estava tentando me comprar com dinheiro que provavelmente veio dos próprios empréstimos feitos no meu nome. Era como se um ladrão tentasse me vender de volta a minha própria carteira. O desespero dele estava ficando mais óbvio a cada palavra. Suas mãos suavam. Ele não parava de olhar para a porta, como se estivesse planejando uma fuga rápida caso as coisas não saíssem como esperava. Desliguei o telefone e subi para o meu quarto, exausta, mas aliviada. Dona Célia me trouxe um prato de comida e ficou conversando comigo por alguns minutos. "Você fez certo em denunciar", ela disse. "Já vi muita coisa na vida, e esse homem tem cara de quem não presta." Era reconfortante ter o apoio dela, uma pessoa simples, mas sábia, que havia me acolhido quando eu mais precisava. Depois que ela saiu, fiquei sozinha organizando mentalmente tudo o que tinha acontecido neste dia. Acordei achando que minha vida era difícil, mas simples. Trabalhava numa loja, morava num quartinho, tentava economizar para fazer uma faculdade. Agora descobria que era protagonista de um drama policial envolvendo quase R$500 mil. Falsificação de documentos e traição familiar. Era como se tivesse acordado numa realidade paralela. Mas o mais surpreendente era como eu tinha reagido. 6 meses atrás, quando me expulsaram de casa, chorei durante semanas. Me senti perdida, sem direção. Hoje, enfrentei Flávio de igual para igual. Gravei nossa conversa, fui na polícia, tomei todas as providências certas. A adversidade tinha me tornado mais forte do que eu imaginava ser possível. Antes de dormir, resolvi fazer uma última verificação nos meus documentos. Abri meu backup na nuvem para conferir se tinha alguma coisa que pudesse ser útil para a investigação. Foi aí que encontrei algo que tinha esquecido completamente. Uma foto que tirei anos atrás de um contrato que Flávio assinou na minha frente,
quando ele comprou um equipamento para a propriedade rural que minha mãe herdou do meu avô. Na época, achei interessante documentar porque era a primeira vez que via um contrato desse tipo. A foto mostrava claramente a assinatura dele, com data e tudo. Era um detalhe pequeno, esquecido, mas que podia ser crucial. Comparei mentalmente com as assinaturas falsas nos documentos do banco. Se a perícia confirmasse que foram feitas pela mesma mão, seria mais uma prova irrefutável. Era impressionante como o universo às vezes conspira para que a verdade apareça. Aquela foto, tirada por curiosidade anos atrás, podia ser a peça que faltava para provar definitivamente que Flávio falsificou minha assinatura. Salvei a imagem, numa pasta separada, e me lembrei de levá-la para o advogado que ia procurar amanhã. Cada pequeno detalhe podia fazer diferença num caso como esse. Me deitei na cama olhando para o teto, tentando processar tudo o que tinha vivido nestas últimas horas. Era estranho como me sentia ao mesmo tempo exausta e energizada. Exausta pelo turbilhão emocional, pela descoberta das traições, pelo confronto com Flávio. Mais energizada por ter finalmente descoberto a verdade, por ter tomado atitude, por ter gravado a confissão dele. Durante anos, ele me fez sentir pequena, insignificante, como se eu fosse um peso na vida da família. Hoje percebi que o problema nunca fui eu. O problema era ele, um homem capaz de usar a própria enteada como laranja num esquema criminoso. E minha mãe, que escolheu ficar do lado dele mesmo sabendo da verdade. A dor da traição familiar era imensa, mas havia algo libertador em finalmente entender a dinâmica doentia que sempre existiu naquela casa. Não era amor, não era família de verdade. Era conveniência, manipulação, interesse. E eu tinha conseguido me libertar disso. Amanhã começaria uma nova fase da minha vida. A fase em que eu luto pelos meus direitos, limpo meu nome e mostro para todo mundo do que sou capaz. Pela primeira vez em muito tempo, dormi com a sensação de que o futuro podia ser melhor que o presente. Acordei cedo e fui direto procurar um advogado especializado em crimes financeiros, como o delegado tinha recomendado. Encontrei um escritório no centro da cidade que atendia casos como o meu. O advogado, Dr. Marcelo, ouviu minha história inteira e examinou todos os documentos com atenção. "Você fez tudo certo até agora", ele disse. "A gravação é fundamental, os documentos são claros e ter registrado o boletim de ocorrência rapidamente foi muito inteligente." Ele me explicou que, além do processo criminal, eu podia entrar com uma ação civil para limpar meu nome e pedir indenização por danos morais. "Vai ser um processo longo", ele alertou. "Mas com essas provas, temos chances reais de sucesso." Mostrei para ele a foto da assinatura original do Flávio que encontrei no backup. Seus olhos brilharam quando viu a imagem. "Isso aqui é ouro", ele disse. "Se a perícia confirmar que é a mesma mão que falsificou sua assinatura, o caso dele fica insustentável." Contratei os serviços dele na hora. Era caro, mas Dona Célia me emprestou o dinheiro da entrada, dizendo que eu pagaria quando conseguisse. Resolver tudo. Mais uma vez, descobri que havia pessoas boas dispostas a me ajudar quando eu mais precisava. No caminho de volta para a pensão, parei no banco para falar novamente com o gerente. Queria informar sobre o boletim de ocorrência e perguntar sobre os próximos passos para contestar as dívidas. Ele me recebeu aliviado. "Que bom que você tomou providências", disse. "Já estamos preparando um dossiê com todas as irregularidades para enviar ao departamento jurídico." Me explicou que, com a investigação policial em andamento, o banco ia suspender a cobrança das dívidas até o caso ser resolvido. Era um alívio enorme saber que não ia ter meu nome negativado enquanto provava minha inocência. "Casos como os seus são mais comuns do que você imagina", ele comentou. "Parentes usando documentos de familiares para conseguir crédito, mas raramente temos provas tão claras como as que você trouxe." Saí do banco me sentindo mais confiante. Cada conversa, cada providência tomada, fortalecia minha posição. O que começou como um pesadelo estava se transformando numa oportunidade de limpar minha vida de uma vez por todas. E, principalmente,
de mostrar para Flávio e minha mãe que eu não era mais a menina indefesa que eles expulsaram de casa. Era uma mulher capaz de lutar pelos próprios direitos. 2 dias depois, o delegado me ligou com novidades. A perícia grafotécnica tinha confirmado. Todas as assinaturas nos documentos foram feitas pela mesma pessoa e definitivamente não eram minhas. A comparação com a foto que você trouxe da assinatura original do seu padrasto foi decisiva. Ele explicou. É praticamente impossível negar que foi ele quem falsificou tudo. Além disso, a investigação bancária tinha revelado que o dinheiro dos empréstimos foi usado para quitar dívidas pessoais do Flávio e da minha mãe, incluindo financiamentos de carros e reformas na casa. Eles usaram você como laranja para limpar a vida financeira deles, o delegado resumiu. É um crime bem elaborado, planejado ao longo de anos. A ficha estava caindo de vez. Não foi um erro, não foi desespero, foi um plano meticuloso para me usar como escape para os problemas financeiros deles. E o timing da minha expulsão de casa não foi coincidência. Eles precisavam que eu ficasse longe para não descobrir o que estava acontecendo. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava perfeitamente, formando um quadro terrível de manipulação e traição familiar. O delegado me informou que Flávio tinha sido indiciado por estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso. Ele tentou fazer um acordo, ofereceu pagar toda a dívida em troca de você retirar a queixa. Ele disse, mas expliquei que crimes como esses são de ação pública, não dependem da sua vontade. O Ministério Público vai prosseguir com a denúncia independentemente. Era reconfortante saber que a justiça ia seguir seu curso, mesmo que eu quisesse perdoar ou passar pano na situação. Não que eu quisesse, mas era bom saber que o sistema não permitia que crimes assim ficassem impunes só por pressão familiar. E tem mais, continuou o delegado. Sua mãe foi convocada para depor como testemunha. Vamos investigar se ela participou ativamente do esquema ou se foi apenas conivente. A possibilidade de minha mãe responder criminalmente também me causava sentimentos contraditórios. Por um lado, ela merecia enfrentar as consequências por ter me traído. Por outro, ainda era minha mãe. E uma parte de mim torcia para que ela tivesse sido apenas manipulada pelo Flávio. Mas independente dos meus sentimentos, a verdade precisava vir à tona. Por mim e por outras pessoas que podiam estar passando pela mesma situação. 3 semanas depois do início de tudo, recebi uma ligação inesperada da minha mãe. Era a primeira vez que ela me procurava desde aquela conversa fria quando descobri o esquema. Sua voz estava diferente, mais baixa, menos segura. Preciso falar com você, ela disse. Posso ir aí? Hesitei por alguns segundos. Parte de mim queria desligar na cara dela, como ela tinha feito comigo. Mas outra parte precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Concordei em encontrá-la num café perto da pensão, em terreno neutro. Quando chegou, mal consegui reconhecê-la. Estava mais magra, com olheiras profundas, cabelo desalinhado. Parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Sentou na minha frente e ficou alguns minutos em silêncio, mexendo no açúcar do café sem beber. Eu não sabia que tinha chegado nesse ponto, ela disse finalmente. Sabia que ele tinha aberto a empresa no seu nome, mas achei que fosse só para facilitar os negócios. Não imaginei que ia virar isso tudo. Era a primeira vez que ela admitia saber de alguma coisa. Um progresso pequeno, mas significativo. Ainda assim, sua versão não batia com o e-mail de 8 anos atrás, onde ela já estava ciente dos planos do Flávio. Quando a polícia me chamou para depor, entendi a gravidade da situação. Ela continuou. Ele me disse que você tinha concordado em emprestar o nome, que era tudo combinado. Eu acreditei. Mentira. Ela sabia que eu nunca havia concordado com nada, porque estava presente quando me expulsaram de casa. Mas resolvi deixar ela falar. Agora ele está dizendo que a culpa é sua, que você sabia de tudo e está inventando essa história para se vingar da gente. Típico do Flávio, tentando inverter a situação até o fim. Mãe, eu disse, olhando diretamente nos olhos dela.
Você realmente acredita que eu sou capaz de inventar 500 mil reais de dívida só para prejudicar vocês? Que eu falsifiquei minha própria assinatura e montei esse esquema todo contra mim mesma? Ela desviou o olhar, mexeu no cabelo, não conseguiu responder. No fundo, ela sabia que a versão do Flávio não fazia o menor sentido. Mas admitir isso significaria aceitar. Que escolheu o lado errado, que traiu a própria filha para proteger um criminoso. Ele disse que vai se separar de mim se eu ficar do seu lado. Ela murmurou. Ali estava a verdade. Ela estava mais preocupada em manter o casamento do que em fazer a coisa certa. Era triste, mas pelo menos agora eu entendia completamente onde estava pisando. Mãe, você tem uma escolha a fazer, eu disse tentando manter a voz firme. Pode continuar protegendo um homem que cometeu crimes graves no nome da sua filha, ou pode fazer a coisa certa e me apoiar. Ela começou a chorar, um choro baixinho de quem está carregando um peso enorme. Não é tão simples assim, ela disse. Ele está ameaçando me deixar sem nada. A casa está no nome dele, o carro, tudo. Se eu ficar do seu lado, vou perder tudo o que construí nesses anos. Era exatamente isso que eu suspeitava. Ela estava sendo chantageada financeiramente. Flávio tinha estruturado tudo para manter controle sobre ela, da mesma forma que tentou controlar minha vida. Você acha que vale a pena proteger alguém que te chantageia? Perguntei. Que tipo de parceiro faz isso? Ela não respondeu. Só continuou chorando. Eu senti pena dela, mas também senti raiva. Raiva de ver minha mãe se diminuir tanto por causa de um homem. Raiva de perceber que ela escolheu a segurança financeira sobre a filha. Se você mudar de ideia e quiser contar a verdade, me procure, eu disse me levantando da mesa. Mas não vou mais aceitar que você finja neutralidade nessa situação. Ou você está do meu lado ou está do lado dele. Não existe meio termo quando se trata de crimes. Saí do café me sentindo estranhamente tranquila. Finalmente tinha clareza total sobre onde cada pessoa da minha família estava nessa história. Flávio era um criminoso que me usou para resolver os problemas financeiros dele. Minha mãe era uma cúmplice que escolheu proteger o marido em vez da filha. E eu era a vítima que teve coragem de buscar justiça. Não havia mais dúvidas, não havia mais ilusões sobre reconciliação familiar. Era libertador ter essa clareza, por mais dolorosa que fosse. Voltei para a pensão decidida a focar apenas no processo legal e na reconstrução da minha vida. 2 semanas depois, o advogado me ligou com ótimas notícias. O Ministério Público tinha aceito a denúncia contra Flávio e ele ia responder por todos os crimes numa ação penal. Com as provas que temos, é quase certo que ele vai ser condenado. Dr. Marcelo me explicou. E a ação civil para limpar seu nome está progredindo bem também. Estava vendo a luz no fim do túnel. Não seria rápido, mas a justiça estava sendo feita. E o mais importante, eu tinha provado para mim mesma que era capaz de lutar pelos meus direitos, mesmo contra a própria família. 6 meses depois do início de toda essa história, recebi a ligação que estava esperando. Flávio tinha sido condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto, além de ter que ressarcir integralmente as dívidas criadas no meu nome. É uma vitória significativa, o Dr. Marcelo comemorou. E tem mais. O juiz determinou que ele pague indenização por danos morais no valor de 50 mil reais. 50 mil reais! Era mais dinheiro do que eu ganharia em anos trabalhando na loja. Mas o mais importante não era o valor, era o reconhecimento oficial de que eu havia sido vítima de crimes graves. Meu nome estava sendo limpo em todos os órgãos de proteção ao crédito. As empresas falsas estavam sendo encerradas e, finalmente, eu podia recomeçar minha vida sem dívidas, que nunca contraí. A sensação de alívio era indescritível. Durante meses, carreguei o peso de ser vista como devedora de quase R$500 mil. Agora, oficialmente, eu era reconhecida como vítima. A diferença entre esses 2 rótulos era gigantesca. Significava que eu podia sonhar de novo, fazer faculdade, conseguir financiamento para uma casa,
ter projetos para o futuro. Coisas simples que são impossíveis quando seu nome está sujo na praça. Minha mãe tentou entrar em contato algumas vezes durante o processo, sempre com mensagens ambíguas, sem nunca admitir claramente que tinha escolhido o lado errado. Eu parei de responder. Não era mais raiva, era indiferença. Ela tinha feito suas escolhas, eu tinha feito as minhas. Talvez um dia a gente consiga reconstruir algum tipo de relacionamento, mas seria algo completamente novo, baseado em quem somos agora, não no que fomos antes. Flávio, pelo que soube, se separou dela logo depois da condenação, deixando-a exatamente na situação que ela tanto temia, sem casa, sem carro, sem estabilidade financeira. A ironia era cruel, mas não senti prazer com isso. Apenas confirmou que ele sempre foi exatamente o que eu suspeitava. Um manipulador que usava pessoas para seus próprios interesses. Com o dinheiro da indenização, consegui fazer o curso técnico que sempre quis. Mudei para um apartamento pequeno, mas meu. E comecei a trabalhar numa empresa de contabilidade. Não é o emprego dos sonhos, mas é honesto, me permite crescer profissionalmente. E, principalmente, ninguém pode tirar de mim. É meu por mérito próprio. Hoje, um ano depois de descobrir o esquema, estou escrevendo isso numa mesa de escritório que comprei com meu próprio dinheiro, no meu apartamento pequeno, mas organizado, com diplomas na parede que conquistei estudando à noite depois do trabalho. Às vezes acordo e demoro alguns segundos para acreditar que tudo isso é real. Que consegui sair daquela situação desesperadora e reconstruir minha vida praticamente do zero. A jovem que foi expulsada de casa no próprio aniversário e descobriu que era laranja num esquema criminoso parece uma pessoa diferente de quem sou hoje. Não que tenha esquecido o que aconteceu, nunca vou esquecer, mas transformei aquela experiência terrível numa força que me impulsiona para frente. Aprendi que família não é só sangue, é escolha. É quem fica do seu lado quando as coisas ficam difíceis. E descobri que sou mais forte do que jamais imaginei ser possível. Consegui enfrentar criminosos, mentiras, traições familiares, processos judiciais e saí vitoriosa de tudo isso. Se consegui sobreviver a isso, posso sobreviver a qualquer coisa. O mais estranho é que, de certa forma, sou grata por tudo ter acontecido. Sei que parece loucura, mas é verdade. Se não fosse, por essa situação extrema, talvez nunca tivesse descoberto minha própria força. Talvez tivesse passado a vida inteira sendo manipulada, aceitando migalhas de afeto, achando que merecia pouco. A traição me libertou para ser quem realmente sou. E quem sou é uma mulher que não aceita injustiça, que luta pelos próprios direitos, que constrói a própria vida sem depender de ninguém. Ainda tenho muito que crescer, muitos sonhos para realizar, muitas batalhas para enfrentar. Mas agora sei que tenho coragem para qualquer coisa. E, principalmente, sei que mereço. Coisa boa. Mereço ser tratada com respeito. Mereço relações honestas. Mereço uma vida que eu mesma construa. É libertador demais saber disso aos 20 e poucos anos. Tenho uma vida inteira pela frente para ser exatamente quem escolher ser. E essa pessoa que escolhi ser é alguém que jamais permitirá que usem ela de laranja para nada. Jamais. Jamais.